Bom, então, dando continuidade ao nosso assunto, né, de ontem, pincelávamos, né, do que iríamos começar a tratar hoje, que era a respeito de compressores. Ontem, né, conversei aqui com vocês, dizendo que esses equipamentos, né, eles servem justamente para fazer uma captação do ar, né, que nós temos disponível aí na nossa atmosfera, pressurizá-lo, não é isso? E entregá-lo a uma linha a fim de termos ali um fluido, né, capaz de conceder, né, uma alimentação para aquele ou para aqueles, né, linhas e dispositivos que nós necessitamos aí alimentar. Bom, vamos lá, né? Vocês me ajudem aí também, né? Com respeito ao que já conversamos, o que vocês sabem a respeito dos compressores? Vamos lá, quem me ajuda? Quais tipos? Ninguém? Ele é um pulmão reservatório, né? O que transforma o ar é o cabeçote ali, o motor, né? Até onde eu sei, né? Não sei muito, sou muito a par. Sim. Bom, nós aqui, né, na nossa disciplina, nós temos que entender o compressor basicamente, né, os tipos que existem, né, e as funções deles, né, dentro aí da indústria, né, nós como técnicos mecânicos. Claro, não vamos nos deter em minúcias como o projeto de um compressor, né, a formação dele, né, como que é feito, né, não é o nosso caso aqui. Nós temos que entendê-lo como um instrumento, né, que nem tu falou, um pulmão, né, algo que vai fazer ali uma reserva de algo, né, de um fluido que tem aí em abundância na nossa natureza e vai nos entregar do modo pressurizado conforme a gente precisa. Então, a tua ideia aí é exatamente, ou basicamente, a que eu preciso aqui que vocês tenham, né? Entendê-lo sob esse prisma. E, obviamente, né, a gente tem que saber classificá-los, porque dentro da vasta gama de compressores hoje... Quer botar na máquina ali? Dentro da vasta gama, né, existentes hoje aí no mercado, a gente tem como fazer uma escolha, né, inteligente, compreendendo como cada um deles, né, se comporta e como é representado. Bom, baseado nisto, daremos início à nossa aula de hoje, né, que trata aí compressores, né, que é o que nós vamos começar a tratar, não só compressores e, posterior ao estudo destes, né, a produção e distribuição de ar comprimido. Bom, para que eu possa, só adiantando um pouco do nosso assunto, para que eu possa ter a produção e depois a distribuição do ar comprimido, está faltando nós estudarmos quais outros, né, qual outro elemento aí da nossa rede de distribuição. Eu vou conseguir, a partir de compressores que eu vou começar a falar hoje e amanhã, fazer uma linha? Um projeto? Sim ou não? É o principal, o começo, né? É o começo. Acho que foi o Fernando ali que respondeu, né? Ele é o início ali da nossa linha. Sabemos que para nós entendermos, né, como finalizar o título, porque eu quero já falar do assunto junto para otimizar o nosso tempo, que está pouco, né, gente? Nossos encontros aqui estão mais reduzidos em função da nossa situação atual. Então, eu vou simplesmente unir, porque a produção de ar comprimido ela está ligada a compressores, mas nós vamos fazer isso, que nem já fizemos com outros assuntos aqui, e vamos voltar a estudar válvulas e atuadores.
que nós já entendemos mais ou menos lá nas primeiras aulas do que se trata, mas a gente vai fazer também um pormenor maior desses assuntos para depois, então, calcularmos uma linha. Isso vai ser a última coisa. Mas, iniciando, então, a nossa ideia é começarmos aí a entender os compressores e também a produção e distribuição dessa rede aí que nós estamos aí falando há mais de uma semana já, né? Bom, dentro deste contexto aí que nós temos de produção e distribuição de ar comprimido, a gente já sabe, né? Mas igual cabe frisar que o ar comprimido ele é a nossa fonte, né, da energia pneumática. Tá correto isso, gente? Posso afirmar isso? Pode. Sim, Com sim. certeza, né? Não só posso, como devo fazer essa afirmação. Então, né, quando a gente fala em pneumática, logo nos remete à cabeça, né, que o nosso fluido é ar comprimido. Então, só para não ficar aí, né, alguém que possa estar perdido, a gente vai se lembrar isso. E os nossos famosos compressores, né, que já estamos aí falando deles, seria o meio, o modo, vamos dizer assim, capaz, né, o instrumento capaz de captar este ar do ambiente, armazená-lo, né, sob alta pressão. Então, isso, se alguém pedisse a definição de um compressor, é essa, né? É aquele equipamento ali eletromecânico que nos possibilita, né, essa captação, armazenamento, né, e também colocá-lo ali na pressão que nós precisamos. Bom, aqui está, de uma maneira mais ordenada, né, a definição com respeito à função, né, dos nossos compressores. Captar o ar do ambiente, aprisionar o ar e elevar a pressão. Porque ar pressurizado é ar sob alta pressão, não é isso? Neste cantinho aqui, gente, eu botei a simbologia. Então, sempre que vocês, vou aumentar aí para que vocês possam enxergar melhor, sempre que aparecer isto aqui em uma linha, né, pneumática, né, de rede pneumática, vocês vão estar remetidos lá a compressor. Por que eu estou colocando isso e ampliei, inclusive, a figura para que vocês comecem a se familiarizar? Isso é importante? Sim. Demais, né? É importante e demais. Por quê? O que nós vamos estar reconhecendo? Um componente da nossa linha. Então, sempre, né, que nós tivermos lá, em seguida aí que eu vou ensinar vocês a calcular uma linha, nós vamos ter aquela simbologia, ninguém precisará nos dizer nada. Assim como ontem, né, quando a gente fez alguns cálculos ali, nós comentávamos até, né, não precisava ser dito se, né, bastava tais palavras. Lembram disso? Quando falava lá de incompressível, por exemplo, naquele situação lá do princípio de Pascal, do problema que fizemos. Por quê? Porque já nos remetia. A mesma coisa as nossas simbologias. A primeira que eu estou apresentando para vocês aí dos compressores é importantíssimo, porque se eu der só o desenho da linha e disser para vocês, calcule a linha, né, de alimentação, as ramificações, a de distribuição, eu não preciso dizer mais nada, desde que vocês entendam, né, outros fatores como pressão, volume de ar corrente, enfim, coisas que vão vir logo em seguida que vocês vão conhecer. Vocês entendendo a simbologia, já não é necessário dizer o que está envolvido na linha. Então, importante demais, principalmente para quem partir depois aí para concursos, coisas parecidas, né? As coisas são mostradas assim e aí vai nos remeter justamente para isso. Bom, voltando aqui. Eu falava que os compressores, eles são uma gama bem vasta, né? Atualmente aí nós temos compressores para N tipos de situações. Bom, eles começam a se subclassificar, vamos dizer assim, através de dois modos. O primeiro
é esse que eu relacionei aqui para vocês, que tem muito melhor até explicado lá na apostila que o Rafa enviou, né? Que seria quanto à aplicação. Falamos um pouco disso ontem, né? Quando eu comecei ali a contar os compressores. E também depois, um segundo momento, quanto ao princípio de concepção. Gente, qual a diferença dos compressores quanto à aplicação deles e quanto ao princípio de concepção? O que vocês acham? Me ajudem, vamos lá, vamos interagir. Repete de novo, por favor. Eu tenho dois modos de entender a classificação geral dos compressores. Primeiro modo, vou grifar aqui, quanto à aplicação deles. O segundo modo, quanto ao princípio de concepção. Qual é a diferença, embora a gente ainda não avançou aqui no estudo? Qual a diferença? Bom, vamos nos organizar aqui. Primeiro, quando eu falar em concepção aqui, eu estou falando do modo construtivo deles. Todo mundo concorda? Sim. Sim, né? Sim. Como eles são fabricados. Como são fabricados. Concepção é como eu fabrico, né? Como eu imagino, projeto e entrego, né, esse produto. Então, isso é um tipo de modo para uma escolha de um compressor. E o outro é como tu vai usar. Desculpa, Fernanda, não entendi. E o outro seria como tu vai usar. Isso, perfeito. Que quem for ler a apostila lá vai ver de uma maneira melhor explicada, né, pelo professor lá que formulou, falando disso. Bom, a aplicação deles, a gente pode ter para os compressores, né, de ar para serviços ordinários. Quais são esses aí? Eu até falei isso mais ou menos ontem para vocês, lembram? O que é um serviço ordinário, né? Então, aqui, gente, eu vou botar aqui entre parênteses, tá? Só para ficar aí um resumão. Seriam aqueles aí que eu fabrico em série. Uma fabricação em série. Qual a aplicação deles? Jateamento, né? Pinturas. E ele tem uma característica aí de baixo custo. Então, eu diria para vocês, né, que um princípio desse compressor aqui, que um exemplo clássico aqui desse compressor, é aquele que a gente vai ali na loja, né, no mercado aí disponível, e que nós conseguimos até mesmo tê-los na nossa residência, não é isso? Posso afirmar isso? Pode. Posso, né? Então, aqueles serviços ordinários, aqueles serviços ali mais elementares, né? São compressores mais simples, né? Com custo acessível. Então, justamente é os do mercado mesmo, né? Aqueles que estão mais à disposição do povo, né? Qualquer pessoa consegue chegar ali e obter, né, sem um custo aí muito elevado, porque a aplicação dele é mais residencial. Depois, né, os compressores aí de ar para sistemas industriais. Bom, aí nós já começamos a falar de tudo aquilo, né, que tá envolvendo ali as centrais, não é isso? Sim ou não? Sim, sim. Sim, né? As centrais na indústria, né? Também já ele tem um custo aí igual ao primeiro? Não, né? Não, maior. Um custo maior. Ele é um compressor mais específico, não é isso? Posso dizer isso? Sim. Posso, né?
Por que que eu digo que ele é mais específico? Porque é aquele que eu tenho dentro da indústria para funcionar, para alimentar tal setor. Então, por isso que o custo já começa, né, a elevar, e ele começa a ficar cada vez mais focado a uma determinada função e não serve aí para trabalhos, para qualquer tipo de trabalho. Então, são esses aí que vocês, né, eu já digo assim, conseguem verificar melhor aí dentro da indústria. Outro tipo, seria os de gás, né, ou de processo. Quem são esses? Usado em refinaria? Eles também têm refinaria, mas os de refinaria, não sei quem é que falou aí, seriam os de vácuo, tá, gente? Os de vácuo são o quê? Que este que o colega falou. Vou colocar já o exemplo dele antes que a gente se perca. Refinarias, né? Lá no flare, que eles chamam, não é isso? Quem é que trabalha em refinaria aí? FFCC, não é isso? Sim ou não? Quem falou que ele era de refinaria? Me ajuda? Fui eu, Fernando. Fernando. Esses que tu falou, Fernando, os de gás, existe lá dentro? Existe. Os de vácuo são os mais difundidos lá dentro do processo de refinaria, principalmente naquele setor lá do flare. Vou ainda falando nos de vácuo. Qual é a característica que eu vou citar aqui para vocês? Eles são compressores que a sucção deles, tá? Ela tem uma característica de pressão subatmosférica. O que significa isso? Abaixo da atmosfera. Oi? Sugam. Pressão negativa. Pressões negativas. Negativas. Correto. Eu não vi a pessoa que falou, mas está corretíssimo. Vou botar aqui uma indicação de menos para indicar o negativo. E a descarga dele, ela é na pressão Positivo. positiva. Quem é a pressão positiva? É a atmosférica, não é isso? Ou acima. Ou acima. Perfeito. Até vou olhar aqui para vocês. Adorei isso. Já estão falando em pressões positivas e negativas, subatmosférica? Gostei. Tá funcionando a aula de comandos. É isso? Acho que sim, né? É isso. É Sim. isso. É isso. Perfeito. Então, esses são os de serviços de vácuo. Gente, o que eu grifei aqui, que o colega aí me ajudou, né, com a questão das pressões positivas e negativas, é exatamente o que acontece no vácuo, não é isso? Tudo que está acima da atmosférica e tudo que está abaixo, eu consigo, então, ter essa diferença de pressão. Não sei se está funcionando a aula de comandos ou é a apostila que está aí aberta do ladinho, né? Mas que seja. Prossigamos. É isso, Fernando? É isso aí. É isso aí. Então, tu me ajuda agora no do gás. Tem até um bebê aí do lado. Bom, esses compressores a gás ou de processo, a gente chama, vai ser sempre utilizado para questões de gases com características anormais. Aonde que isso é muito difundido, gente? Aonde que eu posso encontrar coloca o gás no ar-condicionado? Bujão de gás. Ar-condicionado. Alguém falou aí em ar-condicionado? Perfeito. Por que está perfeito?
Vou voltar aqui para enxergar vocês. Por que que eu posso dizer que esses de gás, ele é voltado lá à questão da refrigeração? Tudo que envolve. Porque se nós estamos falando de linhas pneumáticas, qual é o nosso fluido? Qual é o nosso gás? Ar. Oxigênio. Não é isso? Então, se eu falo de algo que envolve fluidos gasosos com características aí, vamos lá jogar esses tipos de compressores lá para a questão da refrigeração. Que não é o nosso caso aqui, mas a gente precisa entender. E os de refrigeração mesmo, né? Que tem fluidos específicos ali em condições de sucção e descarga pouco variável. O que é a sucção e o que é a descarga? Que a gente falou anteriormente. Sucção, pressão negativa, vácuo, no caso. E a descarga é jogar para fora essa pressão de novo. Isso, porque nós já vimos isso até em um tutorial, né? Quando a gente tem ali o processo de admissão, né? Não é isso? A gente tem a entrada e a descarga lá do nosso fluido. A gente viu isso quando falamos lá dos óleos, né? Então, aqui os de refrigeração, eles também podem, né, ter esse enfoque e trabalham com esse tipo aí de fluido, com essas condições de características assim. Bom, prosseguindo, que eu quero ainda mostrar uns vídeos para vocês. Já vimos os tipos de compressores quanto à aplicação, ou seja, vai ser no setor de refrigeração, vai ser lá na indústria, na área de refinaria, por exemplo, vai ser um compressor, né, ligado ali para um processo mais imediatista, né, como um jateamento, uma pintura, enfim. Então, tudo isso está na aplicabilidade dele. Depois, quanto aos princípios de concepção, nós podemos ter, quanto a esse princípio de concepção, ou seja, de fabricação, não é isso? Concepção, fabricação deles. Dois tipos, os volumétricos e os dinâmicos, desculpem. Os volumétricos, quando eu uso a palavra volumétrico, o que pode estar me referindo? Volume. Volume, alguém falou, Diego? Volume. Ou seja, se eu estou falando de volume, quer dizer que eu vou conseguir mexer na minha pressão mediante ao aumento ou a diminuição do volume, não é isso? Sim. Sim. Então, o princípio, né, deles tem que estar ligado e muito ao volume. E é exatamente isso, gente. Então, os volumétricos, né, as características aí principais deles, eles têm deslocamentos positivos, fluxo intermitente, pressão alta, baixa concentração de volume. Isto confere com os cálculos, com os modelos matemáticos feitos ontem? Sim. Com certeza. Nós calculávamos ontem que quanto menor a área, né, do nosso cilindro, nós poderíamos utilizar uma menor força para mover o corpo, né? Para mover o conjunto, não era isso? Com respeito lá aos fluidos hidráulicos. Trazendo para cá, Pascal continua certíssimo, não errou em nada. Ou seja, ele está nos mostrando que quanto mais nós botarmos, modelarmos, né, ali a dimensão, né, o volume do recipiente onde vai estar compreendido, né, o nosso fluido ar, nós vamos ter, então, elevações maiores de pressão. Então, o cálculo que a gente fez ontem comprova o que a gente retornou a falar hoje. E se eu consigo fazer isso, né, brincar com esta questão pressão-volume, eu consigo aí ter um fluxo intermitente ao longo do
meu conjunto. Provo que Pascal falou e os desenhos que a gente viu ontem? Com certeza, né? Com certeza. Sim. Sim. E um outro tipo de concepção, né, para a classificação dos compressores seriam lá os dinâmicos, né? Quem são lá os compressores dinâmicos? Todo e qualquer equipamento, né, denominado compressor, ou seja, captador, né, de ar, né, para pressurizar, que vai transformar a energia cinética do gás em energia de pressão por desaceleração. Então, eu botei aqui, né? Desaceleração do gás, maior pressão. É possível ser feito isso, gente? Sim. Com certeza, não é? Sim. E isso tem até se vocês procurarem aí na própria internet, vocês vão ver. A gente consegue ver até em questões simples aí da nossa casa. Por exemplo, quando nós temos lá a latinha do refrigerante. É um clássico, né? Um exemplo bem clássico aí de como funciona um gás, porque aquilo ali está gaseificado, não é isso? Sim. Se eu agitar muito a lata, né? Fazer um rebuliço com aquela lata, quando eu fizer abrir o lacre da latinha, o que acontece? É o chamado estourar, né? Caso. Sim. Se eu, o que vai acontecer com o meu gás, fluido? na verdade, o gás ele faz uma pressão para sair mais rápido, no caso. Mais rápido. Vai sair todo de uma vez só, né? O que acontece? Quando eu faço aquele saculejo ali na lata e abro, aquilo, né, expande. E às vezes não é tanto líquido, né? É o gás mesmo. A gente vê, né? No entanto, que não se perde a metade da lata naquele processo. É um processo que sai toda, né? Aquelas moléculas ali de gás. Agora, experimentem fazer aí depois com a latinha do refrigerante. Peguem a latinha, tá? Deem umas batidinhas lá no fundo da latinha, 3 tapinhas na latinha e abre a latinha. O que vai acontecer? Nada. Vocês podem colocar o refrigerante sem muito cuidado no copo, que vai ficar pequenas bolinhas de ar. Quem é que sabe disso? Quem é que já fez isso? Isso é muito útil com outro tipo de líquido, né? Que eu acho que vocês tomam, a cerveja. Cerveja, aí sim. A latinha, quem é que quer aquela espuma? Ninguém. Eu gosto do exemplo dela, quando eu trabalho com os guris lá da Eletro, eu digo para eles que a espuma é aquela energia reativa que a gente paga, mas não usa, né? Lá na é o colarinho que bebeda, é o colarinho que faz mal. Exato. Aqui, para vocês, eu uso o exemplo também, mas mostrando o quê? Que moléculas desordenadas de gás, elas podem transformar aquela energia, né, cinética em dinâmica, não é isso? Sim. Mas a gente pode controlar isso. E eu estou provando para vocês, não trouxe a latinha aqui, né? Mas vocês podem fazer em casa. Quando vocês abrirem a cerveja, se não fizerem esse processo de cuidado ali, de ordenar como vocês querem, né? Aquele gás que está pressurizado ali dentro, vocês vão ter muito colarinho de cerveja na hora de colocar no copo. Mas se tu der uns tapinhas ali e fizer aquelas bolinhas, né, se levantarem de uma maneira ordenada, quando tu abre a latinha, tu põe no copo, fica só um risquinho na volta, tu já segue tomando. Então, o que é isso? É nós aplicando a física para onde nos é útil, não é? Isso é útil para gente. Não é Vou isso? aplicar isso aí hoje ainda. Pois é. Eu vou abrir um latão agora, depois da aula, aqui para ver a física do latão. Boa Vão ideia. brigar comigo lá na escola do exemplo que eu dei. Mas é um... Não, só para Oi? Só para testar. Só para testar. É, eles vão me xingar por causa Vou do guardar exemplo. de novo.
Mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque eu consigo provar com algo que vocês fazem em casa, né? A gente faz isso em casa. Então, a gente consegue ver como que podemos dominar e como que é provado fisicamente isso que eu estou dizendo para vocês na teoria aqui. Então, esse exemplo aí, grosseiro, né? Vamos dizer assim, que eu dei para vocês do refrigerante, da própria cerveja, né? Que a gente compra lá na latinha, é exatamente o que acontece lá quando a gente tem essa desordenação, né, do gás, né, para converter aí em energia em forma de pressão. Bom, prosseguindo então, eu dizia para vocês que no princípio de concepção, eles vão se subdividindo as classificações, né, entre volumétricos, os dinâmicos, né, que a gente subdividiu. Dentro dos volumétricos, nós temos mais dois. Os volumétricos, quem são? Vamos lá, só recapitular. São todos aqueles ali com alta pressão, através lá da redução do volume, né? Eles podem ter dois princípios construtivos, alternativos e rotativos. Os rotativos, nós podemos ter lá os de palheta, né? Parafuso e lóbulos. Quem é que já ouviu esses termos? Quem trabalha lá na indústria ouve muito, né? Então, quando a gente, né, esses tutoriais ou lá mesmo, né, a gente consegue ver exatamente isso, né? Que eles têm ali um processo, né, conforme o nome diz, e ali então se dá o processo de sucção e de descarga do elemento que nós estamos falando. Bom, então eles se subdividem, né, nesses dois prismas aí que eu estou dizendo para vocês. E os dinâmicos também, né? Entre os centrífugos e os axiais. Centrífugos, por exemplo, nos remete lá a outras aplicabilidades de força, né? Da física, né? Relacionado a algo que puxa ao centro, não é isso? Conversão de energia, né? Isso aí. Isso. Alguém falou? Isso aí. Isso aí, tá? Tá alguém me ajudando aí que eu nem sei. Acho que é o Fernando, pela voz, né? Sou eu. Isso. Então, dentro dos volumétricos lá, os rotativos, né? Conforme o nome diz, e é óbvio, né, gente? Os movimentos rotacionais, né, dos elementos internos, eles promovem de forma direta a sucção, né? Ou seja, o que é a sucção? A captação, que eu falei que era o princípio lá do compressor, né? Eles sugam o ar, né? Ou fazem a sucção e comprimem, né? Até que este atinja a pressão de utilização. Agora a gente, né? Quando vamos falar de cálculo de linha, a gente começa a ver as variações do termo pressão, né? Pressão de utilização, o que seria, gente? Já na pressão que tu precisa, no caso. Isso, Tanto perfeito. Normalmente. Fala, Diego. Pressão que tu usa normalmente. Isso. É igual sempre? Não. Não. Então, vou fazer um projeto para o Diego, ele quer que eu alimente uma linha numa indústria aí que tem projeção de crescimento de 10 anos em 30% da linha existente hoje. É um tipo de pressão de utilização que eu vou ter que considerar. Vou fazer um projeto de outra linha, de uma fábrica aí, né, mais fabriqueta, vamos dizer assim, algo menor, que não tem projeto de expansão, que não tem previsão de nada disso, eu vou utilizar outro tipo de pressão de utilização. Todas levam em conta os mesmos princípios que nós já estudamos anteriormente. Porém, cada uma, né, de acordo com aquilo que elas vão alimentar. Bom, eu quero mostrar aqui uns tutoriais para vocês, pode ser? Vou enviar para o grupo. Sim. Deixem só me achar. Ok. Então, eu enviei esse primeiro vídeo, o que eu queria que vocês analisassem? Que vissem ali o princípio de funcionamento, né? Ele é um vídeo mais geral, mais genérico, vamos dizer assim, que mostra
A questão ali que nós estamos conversando agora, captação do ar, né? Pressurização, a entrega deste na linha, na pressão que a gente necessita. Então, esse é esse primeiro vídeo aí que nós vamos assistir. Depois eu tenho outros para enviar para vocês que vão ser mais específicos, ok? Vou desligar aqui meu áudio. Ok. O que vocês puderam observar ali no vídeo? Ele é um vídeo bem genérico, né? Sim. Daquele tipo ali é um funcionamento bem simples, né? Exato, ele é um funcionamento bem simples. Até a pessoa que elaborou ali, né, o vídeo, nos disse, né? Estava preocupado em mostrar de uma maneira mais ampla o processo, né, de captação do ar atmosférico, armazenamento do mesmo, né, e depois a entrega dele na pressão necessária, né, naquela pressão de trabalho que a gente vai ter lá no final da nossa linha. Bom, ali no vídeo ele frisou bem o que era o compressor em si e o que era o cilindro de armazenagem desse ar. Identificaram? Sim. Sim, sim. Sim. Nós tínhamos ali... Pode falar, Fernando. E o motor. E um motor. Porque às vezes, né, a gente tem aquela... Eu estou dizendo isso porque eu já escutei isso, tá, gente? As pessoas pensam no compressor como se fosse aquele imenso cilindro. Aquilo não é o compressor em si, né? Ficou esclarecido bem ali no vídeo, né? Gostei até desse método que ele mostrou ali justamente por isso. Ele nos mostrou que o compressor é algo bem pequeno, vocês viram? Sim. Né? Ele tem um motor, porque vocês sabem, né? Ele precisa de algo para que faça, né, a indução ali do funcionamento dele, não é isso? E então, dentro daquele cilindro, como é que estava armazenado o ar ali? Estava de acordo com o que nós já estamos estudando há um certo tempo aqui? Sim. Sim, né? Nós vimos que, até depois de uma maneira mais específica, quando ele mostrou, né, ali o compressor em si, né, numa animação, mostrando, né, que a trajetória dele ali, a entrada, ou seja, a sucção do ar, né, para dentro do cilindro, fica-se bem esclarecido, né, que aquele ar ele tem capacidade de ficar comprimido ali dentro o quanto for necessário, né? E depois ele abre, né, para aquele ar entrar, e quando ele restringe a entrada do ar, é liberado então para qual parte do nosso ali da nossa saída, né, do cilindro? Para descarga, não é isso? Para descarga. Para descarga. Então, em fim de projeto, né, pensando na gente aqui como projetistas, né, de uma linha, nós vamos ter exatamente aquilo ali. Não importa o Ainda tipo... mostrou o dreno ainda. Como é que é, Fernando? Ainda mostrou o dreno para a retirada da água, da umidade do ar. Isso, que eu já estava me fugindo. Algo muito importante. Sabemos que aquilo é necessário por quê? Já estudamos também aqui. Para ter uma linha mais limpa. Isso, para ter uma linha mais limpa. Sabemos que equipamentos pneumáticos, né, lá alimentados por pneumática, eles não se comportam bem com ar sujo. Quando eu falo sujo, não só a questão dele purificado, né, de poeiras, porque quando a gente fala em sujeira, só nos remete àquilo que é grosseiro. Quando se a trata umidade de do ar também. Oi? É a umidade também do ar, né? Perfeito. Quando para nós aqui, né, estamos estudando pneumática, umidade é sujeira, tanto quanto aquela que a gente já admite como sendo. Então, mostrando, né, que a gente tem que ter ali filtros, né, elementos acoplados, né, para que esse ar possa ser ali limpo, purificado, né, e ser entregue à nossa linha. Por que isso é importante, gente?
Porque lá, na indústria, se nós tivermos um ar úmido, funciona? Não. Até funciona, mas vai dar problema Você em pode seguida. funcionar, né? Isso. Não quer dizer que não vai funcionar, mas nós podemos ter problemas, né? Quando se trata, por exemplo, né, de acionamentos ali de elementos mais delicados, né? Lá na origem da mecatrônica, são automatismos, né? Que necessitam de cuidados. Não se comporta bem, já está exaustivamente dito, né? Sujeira e umidade. Então, é preciso esse cuidado, né? E ali no vídeo ele mostrou isso. E também, né, a questão de como esse equipamento, ele capta esse ar, faz a armazenagem dele, até aí tudo de acordo com o que a gente já está acostumado, né, a falar aqui, né? O ar, ele tem a capacidade de compressão imensa. Ele citou uma coisa importante bem no início do vídeo, com respeito ao cilindro, ou seja, aquela parte, né, acoplada ali que vai fazer a armazenagem. Ele citou a NR13. Do que se trata, gente? NR12 ele citou, não foi? 12. 12, desculpa. 12 de proteção. A 12 que é a proteção. Isso. 12 é proteção e a 13 é vaso de pressão. Isso. O que interessa para nós? Os vasos de pressão citados ali, tá, da NR13, por quê? Nós sabemos que, assim como falamos há pouco, né, que aquela pressão que ele nos entrega de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o nosso projeto, para uma linha pode ser uma, para outra, uma outra pressão bem diferente. O nosso equipamento, ele também tem que ser, esse cilindro, né, que faz essa recepção, ele tem que ser levado em conta, né, no dimensionamento dele, para quanto? Por que isso? Nós temos que ter a pressão dentro daquele cilindro maior ou menor do que... Maior. Maior. O cilindro rompe se a pressão extrapolar? Não. Não, normalmente ele não apareceu também, né, Vianney? Ele tem umas válvulas de segurança que É tipo uma PSV. Junto com o manômetro ali, ele regula a tua pressão que quer deixar. Isso. Por que o cilindro não, normalmente, né, gente, a menos que seja que aconteça de fato um acidente? Em tese, na nossa linha, nós não vimos válvulas ainda, mas nós vamos ver que existem válvulas de N tipos com N funções. Inclusive isso, né, de identificar que aquele recipiente, né, que aquele cilindro ali, no caso, né, está com uma pressão que poderia comprometer as suas paredes. Então, ele citou isso no vídeo com outras palavras. Ou seja, ele falou ali, né, que ele não funciona a todo vapor, né, em plena carga, ininterruptamente, não é isso? E a gente sabe, né, que não acontece mesmo, não é? Inclusive, a gente vê aquele barulho, né, que é uma característica de toda a linha pneumática, que é exatamente o quê? Qual o barulho? Desculpa, não entendi, Vianney. Nós temos na linha, eles têm uma fuga, né? Não é isso? Ele entra em alívio, né? Sim. Ele não entra em alívio? Exato. Mas né? aí essa válvula que faz o alívio. Exato. Então, para que aquilo? Quando a gente identifica aquele ruído, né, que é uma característica, inclusive, citada lá nas bibliografias como uma desvantagem desse sistema pneumático, é justamente um equilíbrio da pressão. Ou seja, aquela pressão que está lá dentro, apesar de ser imensa, de nós querermos ela assim, ela tem que ser, né, de acordo com que a nossa linha de alimentação, que vamos alimentar, resista, né, e precise, mas que não danifique nosso cilindro. Então, por isso que tem esse alívio ali que o Antônio comentou, né, e vocês aí estão concordando comigo, justamente para que haja um equilíbrio.
Porque parece assim, né? Como é um cilindro e como eu quero fazer ter ar comprimido, que eu posso deixar aquilo de modo, né, a não ter cuidado, e, enfim, não é assim que funciona, né? Então, o nosso cilindro, inclusive, né, assim como os tanques, né, os reservatórios de óleo, a gente é fruto de um trabalho que eu quero fazer com vocês, né, de pesquisa, a gente precisa ter um dimensionamento para aqueles outros tipos de fluido, aqui também, né? Então, a gente tem essa preocupação. Bom, prosseguindo, né, dentro do nosso assunto, falamos aí com respeito aos volumétricos, aí eu fui mostrar o vídeo, né, para vocês. Então, os volumétricos rotativos, né, que é uma das características, ou seja, dentro daqueles compressores volumétricos que tem aquele aumento de pressão de acordo com a baixa do volume do recipiente, né, daquele cilindro mais esbelto, digamos assim, eles têm dois tipos de compressores volumétricos, os alternativos e os rotativos, que são os bem comuns aí pra gente, né? Vou grifar aqui. Que seria aqueles de paleta, parafuso, lóbulos, né? Dentro do processo. Bom, então eu defini aqui para vocês, né? Como sendo aqueles de movimento rotacional, né? Rotativo, não é isso? Máquinas rotativas e aquelas máquinas com quais características? Que aí parece que fica mais fácil. Quando a gente fala de uma máquina rotativa. Movimento circular. Perfeito. Tudo que for rotativo, falando na física, né? Fisicamente, é tudo aquilo que gira em torno do seu próprio eixo, não é isso? Eixo. Então, todas aquelas máquinas que vocês devem ter visto lá em ensaios de materiais, né? As máquinas, as furadeiras, lixadeiras, né? Aquelas máquinas que têm ali essa característica de eixo. A mesma coisa aqui para a gente. Então, eles têm essa característica, né? Que esses elementos internos ali vão promover, né? Através de rotação, essa sucção de maneira direta, né? Então, vai ter ali aquela pressão de utilização. Bom, dentro disso, né? Os rotativos, tipo palhetas, quais são as características deles? Eles têm construções simples, ele é usado como compressor ou bomba de vácuo, o fluxo é contínuo e pressões até 400 psi e vazões aí de 6.000, né? Essa unidade está errada. Vou grifar aqui para depois arrumar para vocês. É centímetro cúbico? Ficou errado aqui. Bom, eu não me lembro se por hora ou por... Mas aí eu digo para vocês, eu boto aqui e arrumo para amanhã. Gente, esses rotativos aqui, por ser construção simples, dentro daquela primeira classificação que a gente fez quanto lá a necessidade, quais seriam eles? Eles seriam aqueles de ordinários, né? Ou aqueles lá mais para processos industriais? Que a gente viu ordinário. Oi? Do vídeo? O do vídeo? Não, lá do início da aula. Dentro das classificações. Não peguei aula no início. Tá, e tá perguntando se aquele do vídeo se enquadra em qual daquele lá? Não. Eu estou falando esse aqui. Os rotativos tipo palhetas. Eles têm processo de construção simples. É uma característica. Eles são usados como compressor, né, ou bomba de vácuo. Ou seja, o uso, né, que está sendo colocado aqui nos remete a algo que já pode ser usado lá no processo industrializado, não é isso? Tem alguém no chat? Sim. Sim, né? Sim. Bom, então, ele tem aí um fluxo contínuo. Isso é bom ou ruim para a gente? É bom. É bom. É super bom, né? Porque mostra que o nosso processo ali, uma vez que nós estamos falando de ar, né? Ali pressurizado, né?
um fluxo contínuo significa que quando a gente abrir a latinha, né, naquele exemplo grosseiro que eu dei para vocês, não vai ter aquela explosão toda, né? Então, ou seja, tudo que nós tratarmos aqui de fluxo contínuo é muito bom. Por quê? Porque se torna muito previsível para a gente ali o funcionamento. Então, é uma boa característica aí para esse modelo tipo palhetas, né? As vantagens dele: versatilidade, né? Potência, confiabilidade, relação preço-qualidade. Gente, quando eu falo confiabilidade, por que que eu afirmo isso, né? Por que que eu afirmo que ele é altamente confiável? Porque é muito utilizado. Pela questão do fluxo, né? Vou botar aqui do lado. Vou botar aqui, o nosso fluxo não é uniforme? Não é contínuo? Sim. Sim. Então, ele é altamente confiável, né? Porque se eu estou dizendo que vocês, né, me disseram que é ótimo esse fluxo ter essa característica altamente previsível, então isso torna esse tipo, né, de compressor com esse padrão executivo altamente aí fidedigno, né, às expectativas, né? Ele não tem muito da gente esperar anormalidades, digamos assim, dele, né? E aí também a relação preço. Pelas características aí, né, da onde ele é usado, ele é aí um dos compressores com preço, né, acessível para aquilo que ele nos entrega. Prosseguindo, né, nós temos outros tipos, né, de volumétricos aí rotativos, que seriam os de parafuso. Quais são a característica? Botei aqui, né, semelhante lá aos de lóbulos, né? As capacidades de vazões, né, de 12.000, pressões de descarga entre 13 e 20 psi, né, para um estágio. Vocês vejam que as pressões aqui se modificaram dos primeiros, não é isso? Sim. Esse aqui era 400 psi, né? Sim. Este aqui, opa, me perdi. 3 a 20 PSI. Isso. Então, ele tem um poder maior ou menor de pressurização? Menor. Menor, né? Menor. Ainda, né? Dentro desse tipo de parafuso, eles podem operar também como bombas de vácuo, né? O engrenamento, né, externo evita que os parafusos se toquem. As rotações mais comuns aí são de 1.800 a 3.600 RPM, ou seja, rotações por minuto. Botamos aqui, né, como para que entendamos melhor as rotações, ela é limitada pelas engrenagens, né? Ainda dentro das vantagens, ele tem um menor tamanho, número inferior, né, de partes móveis. O compressor parafuso é mais vantajoso para grandes capacidades. Por quê? Quem é que conhece lá na indústria os compressores? O Toninho sabe, o Toninho. Quem? O Toninho sabe. Ah, o Antônio. O Antônio tá quietinho ali. Fala aí, Antônio. É bem utilizado lá ou não? É ele que falou, ele que responde. Gente, quando a gente consegue ter ali, pela característica, né, de construção dele, né, tá falando ali que tudo é limitado através das engrenagens, realmente ele se torna mais vantajoso, né? À medida que a gente consegue ter um controle, né, de tudo aquilo, da parte, né, da rotação dele, aqui quando falamos, né, até mesmo das pressões de descargas. Então, eu não sei dizer para vocês a proporção aí do uso de um para outro, né? Se um é mais difundido ou menos que o outro, eu não sei afirmar isso. Mas ele também pode ser considerado um elemento aí, né? Um subterfúgio para compressão de ar, bem versátil, assim como o primeiro que a gente viu, né?
Posso afirmar isso ou não? Posso, né? Pode. Posso. Esse tipo palhetas, né? Ele era versátil, ele tinha uma boa potência, ele era confiável, né? E tinha um preço razoável. Este aqui, né? Ele também, porque se nós formos analisar de novo as características, né? A gente consegue aí ter rotações significativas, né? Bem eficientes, por assim dizer, né? Com as mesmas funções do outro, né? Tão versátil quanto o outro. A questão do tamanho, né? Esse aqui é um dos menores. Para a gente é útil, porque ninguém mais quer a gente já sabe que na hora de montar uma central lá para distribuição de ar, a gente já tem que ter um setor específico, não é isso? Como é que funciona? A minha central de ar pode ficar lá do lado do refeitório? Do escritório? Não vai ficar legal. Não. Não, porque então, o ruído é muito alto. Isso, o ruído é muito alto, é uma desvantagem da pneumática, né? Então, se nós conseguimos como característica, por exemplo, deste tipo de compressor, né, o tipo parafuso, algo mais esbelto, mais elegante, digamos assim, né? A gente também otimiza essa questão. Porque a gente sabe que sempre que a gente faz um projeto, né? Isso não só dentro da indústria para a questão de linhas, por exemplo, pneumáticas. Isso é para tudo. Existem normas, né, para que a gente possa colocar as coisas no seu devido lugar. Então, assim, para nós que definimos espaços, né? Eu, no caso, lá da construção civil, só para vocês entenderem. Quando se constrói uma residência, tu jamais põe um quarto abrindo para dentro de uma cozinha, por exemplo. Um banheiro pode ter uma porta para uma cozinha? Não. A norma não nos deixa fazer isso. A mesma coisa lá na indústria. Então, eu quero que vocês entendam que parece bobo, né? Ele ser pequeno, ele ser... Não. A característica construtiva também nos ajuda a otimizar essa questão aí do ruído, né? Do espaço que eu tenho que deixar. Normalmente, as linhas, quando a gente for fazer agora o dimensionamento, né? O livro que eu gosto de usar menciona bem isso. Ela é uma das últimas coisas lá da fábrica, claro, né? Obedecendo também um trajeto eficaz. Não estou falando que tem que ser lá o último trecho da fábrica e depois vir com... Não, a gente tem que ter um trajeto eficaz. A gente leva em conta isso também. Mas ela é uma das últimas coisas a serem colocadas, né? Então, mostrando que aquilo que parece não ser útil ou muito simplista, né? Como a questão, né, do tamanho, também as partes móveis, tudo isso se torna uma grande vantagem na hora de fazer um projeto e de, posteriormente, escolher o tipo, né, que a gente vai usar. Bom, os de lóbulos, né, eles também têm uma capacidade bem grande, né, pressões de 30 psi, bem como foi afirmado anteriormente, né, em algum momento aqui se falou que ele era característico, né, com os de lóbulos, ó, foi citado aqui. Então, provando, né, agora, quando se trata deste aqui, que as pressões realmente combinam. Não há contato, né, entre os lóbulos, existe também engrenamento externo, é bastante robusto, porém pouca manutenção. Rotações entre 500 e 1.200 RPM. Bom, este aqui já precisa de uma central maior, né? Ele é robusto, ele tem uma característica aí diferente dos demais. Pode ser desvantajoso? Sei lá, para alguns aspectos sim, né? Mas tudo vai depender do quê? Daquele primeiro princípio que a gente contextuou, né, hoje aqui. Lá, para tipo de fim que nós vamos ter lá o nosso compressor. Isso vai interferir e vai nos dizer ali qual a escolha a tomar dentro desses, né, com características aí rotativas. Bom, deixe-me achar aqui que eu já me perdi do meu slide.
Bom, aqui já foi citado ali, né, das vantagens dele. Apesar de parecer algo, né, que não é legal, as dimensões, né, ser robusto, ele tem pouca manutenção, utilizados, né, sobre alimentação de motores, como sopradores de gases e pressão moderada, ele tem um bom rendimento mecânico. Então, se mostra aí diferente dos demais, né? Então, como eu falava para vocês, vai depender lá das circunstâncias, né, de uso para aplicação deste. Posso mostrar uns outros vídeos para vocês? Sim, sim. Aceitam? Não tem problema. Antes da gente entrar aqui nos dinâmicos. Que eu acho que fica melhor, porque... Sim, fez o comparativo. Fez os comparativos. Ian, eu vou ter que dar uma saidinha da aula, tá? Eu não vou poder ficar até a chamada, tá bem? Tá bem. Já vamos concluir aqui também. E apresentou vários modelos também ali, né? Isso. Ele apresentou A minha vários... internet tá ruim também. Beleza, Ian. Tranquilo. Já te anotei aqui. Eles mostraram ali, claro, que a gente sabe, né, que esses tutoriais, eles visam também a propaganda, né, gente? Vamos remover, deixar de lado esse detalhe, né? Ele nos mostrou vários tipos, nos disse a aplicação, né, para cada tipo lá da linha da quais eles confeccionam, não é isso? Mas o que de mais importante eles nos mostraram é que dentro dos rotativos, ele é mais amplamente difundido, não é isso? Isso aí. Né? Ou seja, a aplicação deles no mercado, né, está se salientando, né, e colocando lá, não removendo os demais, né, o modo, aqueles alternativos, mas sim se salientando, né, justamente pela vasta gama que nos é oferecida. Ele mostrou ali, né, compressores para N tipos, né, de pressão solicitada, né, na linha. Então, principalmente a gente viu ali também para a questão da refrigeração, não é isso? Para uso, muito, né, em refrigeração. Não se deteve ali em mostrar, né, que tipo de rotativo, por exemplo, né, se é, que nem nós vimos, lóbulos, paletas, parafusos, enfim, não se deteve nisso, mas mostrando, né, que realmente as características, né, dos rotativos está de acordo com o que a nossa bibliografia aqui nos remete, né? Que eles são aí, têm uma alta aplicabilidade, né, no mercado, eles se comportam melhor justamente por ser, né, uma máquina rotativa, né, o tipo de energia que faz aquela transformação ali, né, para poder fazer esse processo de pressurização, né, dá a eles uma eficiência, digamos assim, né, dentro da nossa indústria e, obviamente, aqui do nosso projeto. Bom, eu não quero entrar em dinâmicos ainda, até porque eu quero mostrar para vocês mais tutoriais ali, né, mostrar internamente, né, para a gente entender o que é um de parafuso, o que é lóbulo, né, o que são as palhetas, para que não fique só aquilo na cabeça de uma maneira teórica. Então, vou fazer a chamada, amanhã a gente vai ver isso, né? Tentar analisar de maneira interna ali esse tipo de compressor rotativo. Vamos entrar nos dinâmicos e finalizar aí essa questão, tentar, né, finalizar a questão dos compressores para entrarmos em válvulas, beleza? Beleza. Beleza. Deixa eu fazer a chamada aqui. Então, hoje é 9, né? O Alexandre tá aí? Presente. O Alexandre Chimendes também? O Andrew? O Antônio Marcos, Brum Orestes? Presente. O Ariel? Não? Aqui. Tá aí? Desculpa. Já ia te dar falta. O Bruno estava aí, né? O Diego, sim. Eu. O Euler, não. Gente, quem é o Euler? Eu não lembro dele.
Não assiste, não, já desistiu, será? O Gabriel estava aí, né? O Giovanni. Oh, O Giovanni tá aí. o Eno deve estar trabalhando de noite, eu acho, né? Geralmente. No turno. Ah, pois é, eu não tenho lembrança dele. Acho que ele não assistiu aula ainda. O Guilherme tá aí? Presente. O Henry também tá, né, de licença, que o Rafa me disse. O Ian saiu agora. O Isaac também. Não, o Isaac não, né? O Isaac tá O aí. Isaac estava aí também, tava. Tava aí, né? Eu achei que ele Já tinha que tava saído. aí mais cedo. O Jefferson também tava, né? O Jerry tá aí. O Jesus também não lembro quem é. O João Márcio também não. O Lucas Silveira Presente aqui. tá aí. O Luiz Fernando. Presente. O Michael Cardoso. Presente. E o Michael Rodrigues. Não, né? O Marcos tá aí. Presente. Não sei. O Milton está aí. O Pablo. O Patrick. Do carro, primeiro de tudo. O Rogério? Não? Então, é isso.